Essa noite eu quero compartilhar uma palavra com vocês, justamente aonde um termo que me chama bastante atenção, que é coração dobre. Então, esse termo, Tiago relata esse termo no capítulo 1 de sua carta, onde ele fala assim, versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em alguma coisa. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a dá a todos liberalmente, e não lança em rosto. E se lhe há dada, peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqui, a palavra no grego, a palavra dobre, ela é a palavra depisuchas, que ela significa mente dupla, ou vacilante, incerto, duvidoso, de interesse dividido. De outra forma, também temos aqui Tiago 4, versículo 7 e versículo 8, que nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Então, percebemos que não é do interesse, não é da parte de Deus, que nós venhamos a ter duas almas. Não é do interesse de Deus que nós venhamos a ter uma alma dividida. De outra forma, também temos Deuteronômio 11, nos falando de dois caminhos que estão diante de nós. Aqui é nos falado um caminho de bênção e um caminho de maldição. Há duas propostas, e o homem de coração dobre, o homem de mente dividida, ele está justamente dividido entre esses dois caminhos. Aqui o autor nos fala em Deuteronômio 11, 26 ao 28, que se nós escolhermos o caminho da bênção e cumprirmos os mandamentos do Senhor, hoje vamos colher bênção. Mas se escolhermos o caminho da maldição e formos rebeldes, desobedientes, nós iremos colher justamente maldição. Quando nós olhamos para Atos 9:2, nós percebemos que os discípulos de Cristo, eles eram chamados justamente dos discípulos do caminho. Então, há um caminho que nos é proposto, há uma carreira que nos é proposta, na qual nós devemos caminhar por este caminho. E esses discípulos, eles eram extremamente radicais. Esses discípulos, eles eram firmes, mesmo que diante desse caminho houvesse adversidades, que mesmo que durante esse caminho houvesse algumas complicações que os fizessem querer desistir desse caminho. Aqui nós percebemos que aquilo que nós falamos comumente, há dois caminhos. Há um caminho que se inicia através de uma porta
larga e o caminho também é largo, que é fácil de se caminhar. E há também um caminho que ele é uma porta estreita e ela introduz a um caminho que também é estreito. Nós percebemos que as pessoas naturalmente elas preferem as coisas mais fáceis. As pessoas preferem caminhos mais fáceis. E dessa forma, nós percebemos muito, e a semana eu falava com alguém sobre isso, de que pessoas às vezes que foram tão abençoadas por uma outra pessoa, alguém que participou da vida dela, que ajudou ela em várias dificuldades que ela teve, que acompanhou ela no caminho estreito, e agora ela descarta essa amizade. E justamente aqui nós temos essa deslealdade, porque é muito fácil nós descartarmos relacionamentos, e isso nos faz, como o sociólogo Bauman, ele vai falar que faz nós termos uma vida líquida, uma vida feita de relacionamentos descartáveis, não concretos. Nós temos um extremo desapego, e isso justamente pode estar apontando sobre qual caminho nós estamos andando. Aqui Paulo, em Atos 14, vai falar também de um caminho que as próprias pessoas escolhem andar. Paulo, em Atos 14, no versículo 16, 17, fala: ao qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, Deus, Ele cria caminhos abençoadores, caminhos pelo qual nós devemos andar, e se escolhemos esses caminhos, nós colhemos aquilo que Deus nos promete. Mas por referência ao livre-arbítrio que Ele dá ao ser humano, Ele também deixa os seres humanos andarem pelos seus próprios caminhos. Falava com alguém essa semana, e a pessoa falou assim: olha, eu estava desviada, e eu fui numa festa e encontrei aquele que vai ser meu esposo, né? É um casal que está casamento marcado já, e ela falou assim para mim: olha, quem sabe se eu não tivesse desviada, eu não teria encontrado meu marido, meu futuro marido. E eu falei para ela assim: há uma verdade nisso, uma verdade que possivelmente possivelmente esse rapaz é realmente aquela pessoa que Deus traz para você. A questão é que até você chegar a esse rapaz, tem dois caminhos. Há um caminho que Deus prepara até ele, mas você pode chegar até ele pelo seu próprio caminho. A questão é que quando você se apresentar diante dele, você vai ter ou as marcas das bênçãos pelo caminho que Deus projetou para você andar, ou você vai estar com as marcas das suas próprias escolhas. Então, claramente vemos isso nas Escrituras. E aqui, nós de fato temos, como Bauman fala, uma vida líquida, uma vida com muitas coisas descartáveis, que muitas coisas nós queremos tanto, e quando alcançamos, já não nos interessam mais. E aqui, qual é o nome dessas duas almas?
O nome dessas duas almas é justamente essa vida que podemos adquirir pelo caminho pelo caminho estreito, ou a perdição que podemos adquirir pelo caminho largo, que é o que Jesus nos fala em Mateus 7, do 13 ao 14. Então, a pessoa de coração dobre, a pessoa que vive dividida, ela é inconstante em seus caminhos, ela possui duas almas dentro dela, e isso não é desejo do Senhor. Quero ler com vocês 3 textos rapidinho. 1 Reis 18, 21 fala: Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando coexistirá entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui ao Senhor; se é Baal, segui a Baal. Porém, o povo nada respondeu. 2 Reis 17, 33. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto a seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Isaías 29, 13. O Senhor diz: Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Então aqui nós percebemos que não é do interesse do Senhor que nós venhamos a estar divididos, que a nossa alma, a nossa mente venha estar dicotômica. E esses 3 textos vamos falar justamente de que nós podemos sim estarmos agora assistindo o culto e a nossa mente estar em outro lugar. Nós podemos estar cantando canções, mas aquilo ser mentira que sai dos nossos lábios. Precisamos ter uma coesão entre aquilo que falamos e aquilo que fazemos. O termo judaico aqui que nós estamos trabalhando, ele se refere justamente a um homem de mente dupla. O coração dobre nesse termo se refere a um homem que está dividido entre terra e céu, que certamente não abandona a terra, mas também quer o céu. E esse homem, ele vai deixar o céu ir. Ele não vai conseguir amar a Deus, adorar a Deus e ao mesmo tempo ser apaixonado pela criação. Então, Tiago aqui está justamente falando a homens que estão tentando incorporar ao Evangelho aquela vida, aqueles conceitos que eles tinham. Então eles têm conceitos que eles não querem abandonar, e agora eles querem, ao invés de abandonar, eles querem trazer esses conceitos para dentro do Evangelho, para que o céu e terra, nesse sentido, possam andar juntos. Mas o que Tiago está nos falando aqui é que todo aquele que quer abraçar os conceitos da terra junto com os conceitos do céu, esse tentará fazer isso, mas ele perderá o céu. E aqui eu quero falar sobre 4 pontos rapidamente com você. O primeiro ponto fala sobre inconstância. Então, você que está em casa aí, já exercite essa constância, né? Pega a sua Bíblia, abra ela, e agora abra em Êxodo 33, do 1 ao 3, que fala o seguinte: O Senhor disse a Moisés: Ponha-se a caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Suba a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Darei essa terra
a seus descendentes. Versículo 2: enviarei um anjo à sua frente para expulsar os cananeus e amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Subam à terra que produz leite e mel com fartura, mas eu não viajarei no meio de vocês, pois são um povo teimoso, rebelde, inconstante. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Cara, aqui a gente percebe que esse povo está indo a um trajeto de 15 dias. Em 15 dias, esse povo poderia chegar à terra prometida, mas por causa da sua inconstância, o que poderia ser cumprido em 15 dias, demora 40 anos. Por causa da inconstância desse povo, o que poderia ser alcançado em 15 dias, é alcançado em 14.620 dias. Por que algo que era para acontecer tão depressa, demorou tanto na vida desse povo? Será que isso seria uma culpa de Deus? Então, nós ficamos algumas vezes com essas frases: Deus não me ouve, por que Deus não faz tal coisa? Será que Deus me desamparou? Será que Deus me abandonou nesse momento? Nós a toda hora mudamos. Nós acordamos de manhã com um pensamento, ao meio-dia já temos um outro desejo em nosso coração, à tarde já pensamos diferente, e ao deitar a nossa cabeça na cama já estamos questionando o porquê que seria aquilo, deveria ser aquilo que foi de manhã. Nós somos seres inconstantes, e o fato de nós sermos inconstantes, o fato de você ser inconstante, pode tardar aquilo que Deus tem para fazer em sua vida de uma forma muito rápida. Pense, 15 dias que viraram 40 anos, por causa da inconstância do povo. Então, é justamente algo que nós precisamos pensar. Qual é a nossa inconstância? Será que nós estamos andando constantes? Ou será que nós somos levados a todo vento que se apresenta à nossa frente? Ora queremos uma coisa, ora queremos outra coisa. Aqui o texto diz que Deus, Ele não quer andar com pessoas inconstantes. Tiago fala que essas pessoas inconstantes, essas pessoas dobre, com o coração dividido, com a mente dividida, essas pessoas não alcançarão nada da parte de Deus. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é justamente da importância de você pensar: quais são as minhas inconstâncias? Será que eu sou uma pessoa constante? Será que eu sou uma pessoa que sei o que eu quero? Ou eu quero hoje uma coisa e amanhã eu quero diferente? O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é as distrações. Então, vamos pensar aqui o que nós temos trabalhado, que há dois caminhos, e todos nós queremos o céu, nós queremos chegar a Deus, e há um caminho para isso, mas esse caminho vai colocar inconstâncias, que nós precisamos deixar de lado, e também colocará distrações. 2 Samuel 11, do 1 ao 2, nos diz: no começo do ano, época que os reis costumavam ir à guerra, Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo
e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Certa tarde, Davi se levantou da cama, depois de seu descanso, e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava do terraço, reparou numa mulher muito bonita que tomava banho. Distrações. Aonde Davi deveria estar? Na guerra. Por que Davi não estava no lugar que ele sabia que deveria estar? E muitas das vezes, penso eu, que nós sabemos dos lugares que nós deveríamos estar, mas nós somos distraídos por diversas coisas, pelo nosso desejo. Mas isso é muito difícil, não vou estar aonde eu devo estar. Mas eu estou muito cansado, não vou estar aonde eu devo estar. Muitos de nós entendemos e temos clareza de alguns lugares que devemos estar. Nós até percebemos da parte de Deus nos falando o lugar aonde devemos estar, mas por alguma razão nós decidimos não estar aonde nós deveríamos estar. E isso é justamente fazer o que Paulo fala em Atos 14, como lemos: nós andarmos nos nossos próprios caminhos. E como Deuteronômio diz, os nossos próprios caminhos são caminhos de maldições. E é isso que nós colhemos. Não estar aonde você deve estar, isso vai trazer para a sua vida maldição. Você vai quebrar a cara. Isso tem que ser entendido por você. Nós somos tentados por aquilo que os nossos olhos contemplam. E às vezes, quem sabe nesse período de pandemia, os teus olhos contemplam uma fofoca. Os teus olhos contemplam falar mal de alguém. Os teus olhos contemplam fugir. Os teus olhos contemplam o quê? Nós queremos às vezes, diante de algumas situações, um escape, e nós jogamos tudo para o ar por causa desse escape. Quer dizer você, que se você está fugindo, se você está escapando do caminho do Senhor, você está andando no seu próprio caminho. Mesmo que por misericórdia divina, Deus te abençoe nesse caminho, saiba que você vai ter marcas, e essas marcas vão doer. Essas marcas vão te afetar, e quem sabe, algumas marcas venham ficar por anos. Então, tudo está certo, eu estou caminhando, está tudo maravilhoso, né? E de alguma forma surge uma distração, e isso me desvia do caminho que eu deveria estar. Eva não errou quando comeu do fruto da árvore, mas ela errou quando no coração dela ela já olhou para a árvore e começou a desejar. Então o fato de ela comer do fruto é uma consequência de algo que estava vindo sendo construído na mente dela. Então, outra pergunta para você: quais são as distrações da sua vida hoje? Você precisa eliminá-las, porque essas distrações vão fazer você colher maldição ao invés de bênção, vão tirar você da rota, do caminho que o Senhor trilhou e colocou para você. E nós andamos pelos nossos próprios caminhos, gerado em nós marcas, e com isso nós chegamos para Deus: Deus, por que eu passo o que eu passo? Quanto sofrimento eu estou passando agora? Porque o Senhor permite que coisas aconteçam comigo? Sou uma pessoa tão boa, certo? E o C.S. Lewis, ele tem uma frase muito, muito fantástica que diz: Deus não quer um coração dividido, Ele quer
tudo ou nada. Naquele conceito que nós trabalhamos ali, da palavra grega tepsurrás, se entende justamente isso. Tepsurrás é um homem com o coração dividido, com sua alma dividida, é um homem que possui duas almas. E esse homem quer céu e quer terra, mas ele perderá os céus. Então aqui, se você está com o coração dividido, isso vai te arrancar o céu. Você precisa não ceder mais às tentações. Terceiro ponto, foco. Paulo, ele sofreu muito. Quero ler com você aqui, 1 Coríntios 4, do 9 ao 13. Olha só. Porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sabeis, sábios em Cristo. Nós fracos e vocês fortes, vós ilustres, nós vis. Até esta presente hora sofremos fome e sede, estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos, somos injuriados e bendizemos, somos perseguidos e sofremos, somos blasfemados e rogamos. Até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Olha o que Paulo fala. Para você ter uma noção do que Paulo falava, eu quero ler com você mais dois textos. 2 Coríntios 11, do 23 ao 29. São ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um, 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não abrase. Olha como era a vida do apóstolo Paulo. Se nós passássemos, um terço do que o apóstolo Paulo passou aqui, e o que é interessante é que ele passa por tudo isso, e Paulo não perde o foco. Pensa você, mas eu parei de congregar porque o irmãozinho não vai com a minha cara. Eu parei de falar com o irmão, eu até o perdoei, mas é ele lá e eu aqui. Foco. Se você não tiver foco na cruz, você vai sair do caminho. O simples fato de você querer aliviar algo que surge sobre a sua vida, já traz sobre você um coração dividido. Por que um coração dividido, Gustavo? Um coração dividido porque você sabe o que você tem que fazer, mas você decide fazer outra coisa. Você sabe o caminho que você deve andar,
mas você decide caminhar pelo seu próprio caminho. Você conhece um caminho que traz a você bênção, mas você decide ir para um caminho que traz maldição. Nós queremos caminhar pelo caminho largo e ter as conquistas do caminho estreito. Isto não é possível. Isso não vai acontecer nunca. Então, precisamos nós termos foco. E esse foco vai fazer, como Paulo nos diz, que ele percorreu a carreira, ele percorreu o caminho que lhe foi proposto, ele guardou a fé dele, e hoje tenho certeza que o apóstolo Paulo recebeu a coroa de um vencedor. Mas essa coroa, ela não é conquistada nesse mundo. Quarto e último ponto que quero falar com você é sobre, como eu faço então para ter um coração constante? Aqui falamos justamente de 3 pontos, certo? Falamos da inconstância, que é algo que nos dá um coração dobre. Falamos de distrações que encontramos durante o caminho, e justamente falamos também de foco, da necessidade de termos foco. E agora falaremos sobre como temos um coração constante. E é muito interessante que nós percebemos que às vezes a nossa vida parece uma montanha russa. Ora estamos no alto, estamos muito felizes, estamos bem espiritualmente, estamos pregando o Evangelho, estamos orando por pessoas, e em um outro momento estamos lá embaixo, deprimidos, chorando, pedindo ajuda. Então, alguns de nós passamos por isso, por esse sobe e desce, justamente por causa desse coração dobre, dessa inconstância, dessa perca de foco. E aqui eu quero ler com vocês o Salmos 1, versículo 3 e versículo 4, que nos diz: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Aqui o salmista nos fala sobre 2 pessoas. Ele fala de pessoas que são como árvores, mas ele também fala de pessoas que são como a palha. Aqui ele fala de pessoas constantes e ele fala de pessoas inconstantes. E o interessante é que a palha, ela é facilmente levada pelo vento. Aqui nós podemos ver pessoas que elas querem chegar ao topo muito rapidamente. Elas querem que tudo seja rápido. Já quando nós olhamos para uma árvore, nós percebemos que há um crescimento muito lento, muito devagar. Quando nós olhamos para a palha, nós vemos pessoas que são palhas, que toda a moda que se apresenta na frente delas, essas pessoas as adotam. Tudo que é de novo, ele adota, ele descarta, ele vive de fato uma vida líquida, ele descarta aquilo que ele vivia para viver uma outra coisa. Já uma árvore, ela tem raízes profundas. Aqui, quando nós olhamos para uma palha, nós percebemos que qualquer fagulha vai incendiar aquela palha. Qualquer vento vai levantar e dispersar aquela palha. Qualquer tempestade vai acabar com aquela palha.
Mas uma árvore, ela aguenta um vento forte. Algumas árvores mais novas vão cair, mas árvores mais maduras, que são centenárias, vai bater um vento muito forte e ela vai segurar. Vai bater uma tempestade muito violenta e ela vai permanecer. A árvore, ela dá fruto. A árvore é muito lindo e muito maravilhoso quando tu passa por uma árvore e está aquele fruto lindo, maduro, pronto para ser colhido. E você toma aquele fruto e você se delicia com ele. Uma árvore alimenta outros seres. Já a palha, ela é estéril e ela vive por si só. Aqui há dois tipos de pessoas. Então a pergunta que você precisa responder para você mesmo: eu sou uma árvore, eu tenho um objetivo, eu entendo o caminho que Deus quer que eu trilhe, e não importa o tempo que demorar, eu não vou perder o foco, eu vou ser constante, não importa o abalo que vier, eu vou manter aquilo que Deus quer para a minha vida, eu vou me manter nesse caminho. Eu sou uma árvore. Ou você pula de galho em galho na vida, você busca a melhor oportunidade. O que é bom hoje não é bom amanhã, o que era maravilhoso ontem é ruim hoje, então eu mudei. Toda vez que eu sou confrontado, eu fujo. Toda vez que me apertam, eu escapo. Eu sou o sabão, eu sou o sabonete, eu escapo, muito fácil. Eu quero algo rápido. Se tiver que deixar tudo para trás, de forma irresponsável, se tiver que deixar tudo para trás, trazendo prejuízo para as pessoas, eu topo, porque eu quero alcançar isso rápido. Então, quero dizer para você que você é palha, e você precisa repensar a sua vida. Aqui, no versículo 1 de Salmos 1, o autor nos fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E eu pergunto para você: quem são as suas influências? Com quem você anda? Com quem você se assenta? A quem você empresta ou dá os seus ouvidos a conselhos? Isso vai falar muito de como a sua mente está se formando, porque alma é justamente a forma como você vê o mundo, como a sua mente está sendo construída. Quem te discipula? Quem são as pessoas que você abre a sua vida para que estas possam te aconselhar e, fiéis sendo as feridas do amigo, quem sabe te arrancando ou te obrigando a sair de um caminho que é teu, para que você possa trilhar um caminho do Senhor para a sua vida. Já ouvi pessoas dizerem assim: não, eu não preciso de aconselhamento, eu não preciso de discipulado. Quero te dizer que todos nós precisamos de aconselhamento, todos nós precisamos de alguém que esteja conosco, e essa pessoa é uma pessoa que, de certa forma, nós escolhemos, ela possa de fato mentorear a nossa vida, e essa pessoa é a pessoa que vai me bater, se for necessário. Porque quando um jogador em campo corre apenas com a sua visão, ele pode estar enxergando que algo é muito certo, mas aquilo não está certo. Então se precisa que um técnico que esteja do lado de fora o ajude a abrir a sua visão.
Nós somos seres que nos apaixonamos facilmente, e com isso nós podemos também nos distrair com facilidade. Nós podemos também rapidamente perder o foco e não perceber que estamos com o foco errado. Para nós tudo está certo, tudo está perfeito, mas de fato, se nós temos alguém que nos conhece, alguém que nos discipula, que nos aconselha, esta pessoa, ela pode ver coisas que nós não vemos. Não estou dizendo para você procurar qualquer pessoa, mas escolha uma pessoa que ore por você, que te aconselha, que você abre a sua vida para ela, e você verá o quanto isso será útil. Salomão nos fala que um cordão de 3 dobras, ele é fantástico, ele é irrompível. Dessa forma, o meu discipulador e Deus, isso vai trazer uma liga muito grande, e vai fazer justamente eu chegar a lugares que eu não chegaria sozinho. Aqui, faço de novo essa pergunta: quem você ouve? Ah, mas Gustavo, eu não ouço ninguém e minha vida vai bem. Não, todos nós vamos ouvir alguma coisa. Você olha Netflix, você ouve alguma coisa. Você vê novela, você ouve alguma coisa. Você ouve música, você ouve alguma coisa. Você olha vídeos de ministrações no YouTube, você ouve alguma coisa. Todos nós estamos juntando informação de lugares, e isto está nos construindo, isso está trabalhando em nós, e nós precisamos ajustar. Então, se nós queremos mudar de vida, se nós nos encontramos hoje como palhas, se nós nos encontramos hoje em caminhos que são nossos próprios caminhos, se nós nos encontramos hoje em caminhos próprios e sabemos que deveríamos estar em caminhos que o Senhor trilhou para nós, desta forma, já te digo, procure alguém que te ajude, busque ajuda, porque muito provavelmente você terá dificuldade de trocar de caminho, e se você não buscar ajuda, você vai morrer neste caminho. Então, se eu quero mudar de vida, se eu quero mudar de palha para árvore, eu tenho que aceitar que o caminho é lento, que o caminho é estreito, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Eu não estou dizendo que você não tenha que ver conteúdos que você vai assistir e vai dar boas risadas. Não estou dizendo para você que você não possa assistir certos vídeos, mas a questão é profundidade. Você está aqui assistindo essa ministração, e aqui você vai ter um tempo, quem sabe no máximo 1 hora e pouquinho, aonde você vai assistir essa ministração. Mas quanto tempo você tem na semana de profundidade nas Escrituras? Você tem 1 hora de ministração, mas você tem 40 horas de outras coisas pela internet. Você tem 1 hora de ministração, mas você tem 48 horas ouvindo pessoas raivosas. Você tem 1 hora de ministração, mas você tem outras 40 horas ouvindo pessoas que vão atentar contra a vida. Quem está te alimentando? No versículo 2 fala: ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pessoas que são como árvores, elas mergulham na palavra de Deus, elas mergulham numa vida com Deus, elas têm a palavra como seu ponto principal, como conselhos, mas elas também vão ter pessoas que vão estar ajudando a guiar suas vidas. Então, nós aqui
Aqui é uma coisa interessante, tivemos recentemente um retiro, e boa parte de nós percebemos que num retiro espiritual, né, o quanto esse retiro é intenso. Tivemos esse momento de retiro e tenho inúmeros relatos de pessoas que falaram que o retiro girou a vida delas. Mas por que girou? Porque gira, é como uma chave que gira. Por que é tão maravilhoso um retiro? Pensa, de manhã você tem culto, de tarde você tem ministração, à noite você tem uma dinâmica que envolve Bíblia, você está em um ambiente cercado por pessoas que estão em um retiro, então todos estão focados e buscando mais de Deus. E o retiro, ele é justamente um ambiente onde você tem a opção de andar num caminho que Deus colocou para você. E o que nós devemos fazer aqui é entender que a nossa vida precisa ser um retiro. A nossa vida precisa ser um acampamento com o Senhor. Essa intensidade que nós vivemos em um retiro, nós também precisamos viver aqui fora, para que dessa forma nós venhamos a experimentar a mesma intensidade, a mesma profundidade. Então, se nós gastamos mais tempo durante a semana mergulhados em outras coisas que não envolvem o reino dos céus, certamente nós vamos cair em momentos com a nossa mente dividida. Se nós ouvimos conselhos de pessoas que aconselham longe das Escrituras, nós vamos viver a nossa vida dividida, nosso coração dividido. Nós precisamos ter de fato as Escrituras como a nossa única regra de fé e prática. Cremos no que está escrito e praticamos o que ela pede que nós venhamos a praticar, independente da situação. Se for o caso de sermos os mártires, nós seremos mártires, independente da situação. O fato é que nós não queremos conselhos bíblicos. O fato é que nós não conhecemos as Escrituras a ponto de entender como nós devemos agir em algumas situações. Nós queremos a vida fácil, nós queremos a vida líquida, nós queremos tudo que é rápido, e com isso nós geramos em nós relacionamentos descartáveis. Aqui, entender que que o fato de nós sermos profundo nas Escrituras não diz o quanto eu sei de Bíblia, porque eu conheço pessoas que sabem muito de Bíblia, são excelentes teólogos e não vivem nada. O fato de eu ser profundo nas Escrituras diz respeito de eu estar olhando ao meu redor e sempre estar fazendo uma leitura bíblica, sempre estar fazendo e me perguntando: ok, o que a Bíblia diz que eu devo fazer nessa situação? Então esse meu radar, esse meu senso, ele precisa estar sempre ligado. Mas o fato é que muitas vezes nós tomamos decisões sem nos preocupar com o texto bíblico, e isso faz nós experimentarmos o caminho da maldição. Por último, quero ler com vocês novamente o versículo 2 e o versículo 3. Olha só, vamos ler o versículo do 1 ao 3. Salmos 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite.
é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Se você quer prosperar na sua vida, e cara, não entenda prosperar como você ter muito dinheiro. Conhecemos pessoas que têm muitos recursos e elas não se veem como prósperas. Prosperar aqui, no conceito de Salomão, é você ter o suficiente para que não sobre e você ter o suficiente para que não falte. Prosperar aqui é você ser uma pessoa constante e você andar no caminho que você deva andar, o caminho que o Senhor trilhou para você. Prosperar aqui é você dar fruto, e frutos que permaneçam. Prosperar aqui é justamente você não ter folhas que murchem. Então, se você, homem ou mulher, se percebe hoje como uma pessoa inconstante, se você se percebe como uma pessoa que se vê, eu quero tudo rápido, eu sou como a palha, eu perco o foco rapidamente, há dores na minha vida que eu quero fugir dessas dores, eu quero te pedir para que você repense a sua vida e você mergulhe na palavra do Senhor. Amém?